Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal para mais um pós-jogo. Aqui é a Fernanda, pode me chamar de Fer, e eu vim falar sobre o Cruzeiro, né? E, bom, odeio fazer pós-jogo de derrota, mas aqui estamos, nas boas e nas más, né? Bom, o Cruzeiro foi enfrentar o Bragantino hoje pelo Campeonato Brasileiro, lá em Bragança Paulista, e eu confesso que eu estava meio pessimista para esse jogo, até postei no meu Twitter sobre isso. Porque, primeiro, né, o Bragantino vem de uma boa fase, eles vêm de 2 vitórias, uma defesa consistente. Era o último jogo do Nabi Abichedi antes dele ser demolido para, enfim, ser construído um novo estádio no lugar. Então eu imaginei que isso geraria uma motivação ainda extra para os jogadores do Bragantino. E por fim, a gente ia enfrentar o Seabra, que vem sendo uma pedra no sapato do Cruzeiro desde que ele saiu daqui, a gente ainda não conseguiu ganhar do time dele. E ele, enfim, conhece bem algumas peças daqui e tudo mais, enfim. Eu não estava muito otimista para esse jogo, não. Infelizmente, o meu pessimismo ele se confirmou e o Cruzeiro perde a partida. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre, vou dar minhas opiniões, vocês também fiquem à vontade para comentar aí. Lembrando sempre de manter o respeito, né, pessoal? E quem puder deixar o like já no vídeo me adianta muito, me ajuda muito aí para ajudar a crescer o canal. Então vamos lá. O Cruzeiro ele tem uma alteração, né, na escalação que vinha sendo feita nos últimos 2 jogos, que é o Jonathan Jesus no lugar do Fagner. O Fagner e o William, eles não foram para esse jogo porque por questão física, assim, ordem médica, eles não foram liberados para essa partida. E aí a gente não tinha mais nenhum lateral direito mesmo de origem no elenco. Então o Jardim teve que improvisar alguém e ele escolheu o Jonathan Jesus, que infelizmente não deu muito certo. Não culpo o Jonathan, eu acho que ele é muito jovem, não tem experiência no setor, então é muito difícil, assim, querer queimar ele por causa disso. E eu achei que foi um teste válido, porque eu acho ele um bom zagueiro, enfim, ele tem velocidade também, então eu achei que foi um teste válido, mas não deu muito certo, ele não ficou muito confortável ali na marcação, ele acabou falhando em alguns momentos importantes, não conseguiu marcar muito bem. Até achei que ele estava apoiando bem, mas marcando não estava. E isso foi um ponto negativo do jogo, com certeza. Sobre o primeiro tempo, eu não achei que faltou vontade do Cruzeiro. Eu não achei que faltou ímpeto, que foi um time que entrou apático, sem alma. Pelo contrário, achei o time até com muita vontade. Só que apenas vontade não é suficiente para você conseguir um bom resultado. Você precisa de organização e principalmente de inteligência. Você precisa tomar as decisões corretas. E o Cruzeiro não fez isso no jogo de maneira geral, mas no primeiro tempo principalmente. Então, acho que o primeiro erro que a gente teve foi aquela saída de bola do Cássio, em que o Cruzeiro não estava preparado ali para se recompor e o Bragantino aproveitou. É, e eu sinto muito que o Bragantino estava com uma motivação extra nesse jogo pela questão da Bia Bichediga, eu falei, mas enfim, eles aproveitam essa chance, gol, enfim. Mas aí o Cruzeiro ele não se abalou tanto, quer dizer, sim, o Cruzeiro sentiu um pouco o gol, mas ainda assim ele conseguiu ter alguma chance, que é aquele momento que o Matheus Pereira sofre um pênalti. A gente tem na grande área ali primeiro, o Lucas Silva, ele é derrubado, entre aspas, porque eu não achei que foi nada. E aí depois o Matheus Pereira ele leva um chute. E aí aquele lance isolado do Matheus Pereira foi pênalti. Mas nesse lance aí do Lucas Silva, que ele é derrubado, entre aspas, ele encosta a mão na bola, que ele iria parar o lance ali. Que foi uma atitude que eu achei burra, acho que é a melhor palavra para descrever. E aí, por consequência, o lance do Matheus Pereira é anulado, né? Não vale mais. Decisão correta, a decisão foi correta, mas é frustrante, né? Porque se o Lucas Silva não tivesse encostado a mão na bola ali, que foi rápido, foi muito rápido, ele percebeu assim, ele fez e falou, putz, tipo, na hora ele já percebe. Não interferiu em praticamente nada. Então, se ele não tivesse encostado, teria marcado pênalti, e aí o desenrolar do jogo poderia ser diferente. Enfim, não foi. Enfim, a gente ainda teve no primeiro lance o Fabrício Bruno, no primeiro lance não, no primeiro tempo,
Fabrício Bruno levando um cartão que eu achei extremamente idiota. A gente sabe que agora essa regra de que se você não é capitão, você não vai lá encher o saco do juiz, porque você vai levar cartão. E aí agora ele leva o terceiro, estava pendurado, e agora está fora no jogo contra o Vasco. Enfim, para o segundo tempo a gente tem uma alteração que o Jardim tira o Christian, que realmente não achei que o Christian estava bem, mas aí ele coloca o Gabigol. E aí eu não acho que talvez deveria ser essa mexida, porque o Cruzeiro já estava com dificuldade de criação de produtividade ali, e enfim, não estava tão legal já essa transição do meio-campo para o ataque. E aí você coloca mais um centroavante lá, eu não sei se é a melhor decisão, mas não ajudou tanto o Cruzeiro. No início do primeiro tempo, do segundo tempo, a gente até teve duas chances ali, que uma foi aquela do Caio Jorge, que inclusive no ângulo que eu vi uma vez apenas, tá? Mas no ângulo que eu vi, eu achei que a bola bateu no braço do cara do Bragantino. Mas eu vi uma vez só, num ângulo só. Pode ser que eu tenha visto errado. Não dá para eu afirmar aqui que foi pênalti nem nada. O Caio Jorge até reclama desse possível pênalti, mas aí aparentemente o VAR analisou e não marcou. Então eu não sei se realmente foi ou não, mas enfim, perde esse gol. E a gente tem o Vidalba também, que de novo ele cabeceia no travessão. Já é a segunda vez aí no Campeonato Brasileiro que ele faz isso. Não sei se é azar ou o que é, mas a gente perde mais essa chance. E aí depois disso, o Cruzeiro não consegue produzir mais nada, não consegue ser agressivo, não consegue incomodar. Se você olhar o Cruzeiro, ele teve mais posse de bola no jogo. A gente ficou com a bola mais tempo. Mas foi um time que não foi produtivo. Foi um time que não conseguiu utilizar dessa posse de bola para poder converter em gol, converter em chances perigosas ali depois, em grande parte do segundo tempo. Pelo contrário, na verdade, o Bragantino teve chances mais claras e mais finalizações ali no segundo tempo. Inclusive, o Cássio teve pelo menos duas enormes defesas no segundo tempo. Acho que, assim, na minha opinião, ele se redimiu do erro dele com essas duas defesas absurdas e mais umas 3 outras normais, vamos dizer assim, que ele fez no jogo. Mas, enfim, não foi suficiente para a gente conseguir pelo menos um empate. Então, acho que me incomodou muito o Cruzeiro ser tão improdutivo, né? Principalmente no segundo tempo ali. E aí, a gente teve outras alterações, as mesmas de sempre, né? Então a gente teve Eduardo, Wallace, Dudu, enfim, entrando aí. E o Dineno, na verdade, eu fico muito feliz pelo Dineno, né? Ele ficou tantos meses fora, mas ele não teve chance de fazer nada, inclusive saiu machucado. Na verdade, assim, ele teve uma entrada ali no pé dele, eu não lembro qual parte do pé que foi, que ele até saiu sangrando e tal, e saiu chateado com isso, mas definitivamente ele não teve chance nenhuma. O Cruzeiro, que era para começar a chuveirar na área, agora que a gente estava ali com o centroavante e tudo, principalmente o Dineno, que é o ponto forte dele, o Cruzeiro não fez, e aí o Dineno não teve chance, mas enfim, esses outros nomes que eu disse que entrou, não conseguiram ser efetivos aí também, não ajudaram. Então, tipo, eu vi muita gente reclamando do Wanderson, com razão. O Wanderson, assim, ele tem explosão, velocidade, ele volta para marcar, ele taticamente, ele é um jogador que pode ser útil, mas tecnicamente ele vem falhando muito, né, tomando decisões erradas. Eu vi muita gente xingando, falando que o Dudu tinha que ser titular e que era o Dudu que tinha que entrar, e eu achei que o Dudu entrou muito mal, assim, talvez fez uma outra coisa certa, mas não achei que ele foi efetivo, não achei que ele conseguiu, de fato, agregar muito ali também, infelizmente, nem nenhum outro, o Eduardo, eu não sei porque ele ganha tantas chances assim, e o Wallace também, não. Inclusive fizeram essa pergunta na coletiva para o Jardim, por que, enfim, qual é a opinião dele sobre os jogadores da base e tudo, por que não utilizar mais, e aí ele fala, assim, que ele também é um grande fã de jogadores da base, que ele gosta de utilizar, que ele fez isso nos clubes que ele jogou, a gente sabe muito bem disso, que ele revelou grandes jogadores, mas que ele acha que a transição tem que ser mais gradual e que a responsabilidade tem que ser nos jogadores mais velhos, vamos dizer assim, os jogadores profissionais contratados,
e que a partir do momento que eles estiverem um pouco mais encaixados, ele consiga ir colocando os jogadores da base e não colocar nos jogadores da base a responsabilidade de resolver os problemas, porque, enfim, talvez ele não ache que esses jogadores estão preparados psicologicamente para isso, ou, enfim, é um pensamento que ele tem, e eu até acho que faz algum sentido também. Mas vai chegar num ponto que ficar colocando sempre esses mesmos que não resolvem, né, vai atingir um limite. Então, vai ter que acabar pensando em outras alternativas, outras estratégias, até a abertura da janela do meio do ano, que o Cruzeiro vai ter um grande trabalho aí. E, enfim. Então é isso, o Cruzeiro acaba perdendo esse jogo. Eu fiquei frustrada com o resultado, não porque eu esperava uma vitória, como eu falei, eu estava pessimista para o jogo, mas pelo que foi mostrado ali dentro de campo, o Cruzeiro poderia ter pelo menos empatado. Eu acho que o empate era um resultado justo, porque não achei que o Bragantino amassou o Cruzeiro, que ele foi extremamente superior. Achei que eles fizeram um jogo ok, achei que eles foram mais espertos que o Cruzeiro, sim, para poder aproveitar o erro do Cruzeiro. Então, eles fizeram um gol no erro do Cruzeiro e eles estão corretíssimos nisso, mas o nosso time não aproveitou o erro deles, que eles tiveram alguns erros também, que a gente não teve a capacidade de aproveitar. Então, achei que faltou muita inteligência ao Cruzeiro nessa partida. Não quero desmerecer o Bragantino, acho que foram mais espertos, ganharam, mas assim, não achei que foi um amasso deles, aquele jogo, tipo assim, você fala, realmente, nossa senhora, o Cruzeiro não teve chance nesse jogo. Não, achei que o time desperdiçou as chances, tomou muitas decisões erradas e, infelizmente, saiu com a derrota. E aí era um pontinho que poderia ser muito importante lá na frente. E, além disso, dá uma freada no Bragantino, porque o Bragantino ele vem numa crescente, vem de vitórias, e eles estavam com a mesma pontuação que a gente na tabela, e agora já dispararam. Então, é uma oportunidade também de frear ali um adversário, enfim, um concorrente. Só para eu não esquecer, quero lembrar de dar aí um parabéns para a torcida do Cruzeiro, porque a torcida compareceu, a torcida esgotou os ingressos em Bragança Paulista e fez a sua parte, apoiou. Infelizmente o resultado não veio, mas eu fico muito feliz de ver a torcida do Cruzeiro presente aí, sempre que o Cruzeiro joga fora, e especialmente em Bragança Paulista, o Cruzeiro tem esse histórico aí de sempre comprar muitos ingressos, e muitas vezes todos os ingressos. Eu já tive a oportunidade de ir na Bia Bichedi para ver o Cruzeiro Bragantino, que foi aquele de 2023, que a gente ganhou de 3-0. Foi uma experiência muito boa. Infelizmente, hoje não foi assim, não estava lá, mas enfim, sei que para os torcedores não foi essa mesma experiência. Agora o estádio vai entrar com reforma e ficar pelo menos uns 4 anos sendo construído um novo estádio, né? Eles vão jogar em outro lugar agora, o Bragantino. Mas assim que ficou o último jogo lá, uma derrota pra gente, né? Uma derrota nossa, na verdade. E, enfim, eu não achei hoje que faltou, como eu falei, não achei que faltou vontade. Eu achei que faltou organização e achei que faltou achei que faltou tomar melhores decisões. E isso eu acho que dá para consertar. Mas é claro que isso expõe mais uma vez, eu acho que o jogo de hoje expõe mais uma vez as fragilidades do elenco do Cruzeiro, né? Então a gente teve esse problema na lateral direita, que a gente não conseguiu repor, e aí as substituições do segundo tempo também não surtiram efeito, muito porque a gente não tem um elenco tão forte assim. A gente tem, acho que os 11 iniciais é ok, mas quando o time entra algumas substituições ali, muitas vezes o nível cai. Eu achei que o nível do Cruzeiro caiu com as substituições, o que é uma pena e o que mostra que a nossa janela do meio do ano tem que ser bem forte. E agora a gente vai ter o enfrentamento da Sul-Americana na quinta-feira contra o Palestino, que é um jogo difícil, mas o Cruzeiro se coloca numa posição de obrigação de vitória, tendo em vista que a gente perdeu os 2 primeiros jogos da Sul-Americana. Então, se o Cruzeiro quer sonhar com uma vaga na Sula, nas próximas fases, é obrigação ganhar, né? Mas aí precisa de manter uma postura
de vontade, de intensidade e organizar melhor aí o seu estilo de jogo e tomar melhores decisões, principalmente os atacantes, meia, melhorar essa saída de bola, porque hoje não foi um jogo legal, mas assim, para mim não é o fim do mundo, eu não acho que significa que, enfim, eu acho que o torcedor é muito passional, né? A gente é muito passional. E eu fui ler os comentários nas redes sociais, e aí já vi muita gente falando que o time vai cair, que o time é horrível, que os jogadores não prestam, que o técnico não presta, que a diretoria não presta, nada presta mais. Sendo que no último jogo, eu abri os comentários nas redes sociais, estava todo mundo falando que o elenco tá bem, que a gente tem ótimos jogadores, que o técnico é muito bom, que a diretoria acertou. Então, assim, quando ganha, tá tudo limpo e perfeito. Quando perde, tá tudo horrível, ridículo e ninguém presta. E eu não concordo com isso. Eu acho que quando você ganha, você tem muitos pontos positivos, mas você consegue analisar o que pode melhorar. E quando perde, tem muita coisa para criticar, mas você consegue analisar o que tem de positivo ali e tentar entender o que você consegue fortalecer também. Não vejo esse jogo como o fim do mundo, fico chateada, é claro, mas eu fico mais pelo ponto perdido. Enfim, eu ainda tenho confiança que dá para conseguir melhores resultados e eu espero que a gente consiga reverter a situação e, de preferência, com uma vitória contra o Palestino, porque senão a situação na Sula vai ficar literalmente insustentável aí. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês, a audiência. Quem puder deixar o like antes de sair, eu agradeço muito. Fortalece muito o canal. E se puder se inscrever aqui para você ficar por dentro dos vídeos das lives que eu faço. Vou deixar meu Instagram também, porque por lá eu também faço conteúdo. E é isso. Vídeo de hoje tristinho, vibe baixa aí, mas é porque eu tô bem chateada. E é isso aí. Feliz Páscoa a todos e uma ótima semana para vocês. Vejo vocês na próxima partida.